Tema de hoje: o cuidado de Deus por nós. O cuidado de Deus por nós. Deus tem cuidado de nós. E nós vamos estudar e talvez entender, despertar para essa questão que é muito importante na vida do cristão. Queria ler com você, ou quero ler com você, você que trouxe a sua Bíblia, texto muito conhecido dentro das bem-aventuranças, Mateus capítulo 6, aquela primeira pregação de Jesus, onde ele ensinou sobre vários tópicos relacionados à vida humana. Deus é bom. Mateus capítulo 6, você que está pela internet, se você puder, pega a sua Bíblia. Se você não tiver Bíblia, o texto vai aparecer aí para você também acompanhar. Como eu estava dizendo aqui no domingo, acho que quinta passada, um amigo, ele estava dizendo: pastor, esse negócio de culto online é complicado. Quando começou, eu, minha mulher, meu filho, a gente sentava, se trocava de roupa, sentava, assistia o culto, dava glória a Deus, aleluia, batia palma, ficava em pé, orava, tal. Aí foi passando o tempo, aí a gente já começou a assistir na cama, aí já não trocava mais de roupa, aí lá para o terceiro mês já estava com pipoquinha. Eu falei: esse negócio de culto online é complicado. Eu falei: então, irmão, senta, tal, faz que nem o Valdir fez Carminda aí, o casal aqui da igreja, né? Ela é obreira no dia da ceia, ele falou: você vai ficar uniformizado e vai ministrar a ceia para mim aqui, entendeu? Eu estou em casa, trata de ministrar. Vamos lá. Mateus capítulo 6, versículo 25. O texto diz assim, Jesus falando: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Aí Jesus diz assim: não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Jesus, ele usa essa expressão, nós já estudamos sobre isso no passado, ele diz assim: observem, nós estudamos uma vez aqui sobre a arte de observar. Observem, Jesus está falando, as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Aí Jesus diz assim: não têm vocês muito mais valor do que elas? Versículo 27, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Versículo 28, por que vocês se preocupam com roupas? Ele dá um exemplo: vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem tecem. 29, ele diz: contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Versículo 30, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Versículo 31, ele diz: portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. 32, pois os pagãos, e já disse aqui, repito, pagão é todo aquele que não é judeu, inclusive eu e você. Os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Versículo 33, Jesus diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, comer, beber, vestir, lhes serão acrescentadas. 34, Jesus encerra esse tópico dizendo o seguinte: portanto, não se preocupem com o amanhã. Mas por que Jesus falou isso? Ele explica: pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. Só até aí.
Por que Deus tem cuidado de nós? Bom, para a gente entender como Deus tem cuidado de nós precisamos conhecer quem é este Deus. A gente fala aqui, a gente estuda aqui durante várias mensagens sobre a grandeza de Deus, como Deus é grande, a criação de Deus, apesar de existirem pessoas que não acreditam em Deus. Ainda assim, Deus existe, independente de eu ou você crer ou não, Ele existe, Ele tem todo o poder nas suas mãos, e Deus é um Deus criador. Então, se eu creio que Deus cuida de mim, bom, se eu creio, esse Deus então, Ele é muito grande, muito poderoso, e se Ele é muito grande, muito poderoso, Ele cuida de mim. Isso é fato, para quem crê, claro. Essa criação de Deus, esse poder que Deus tem, Jesus deixou claro nesse texto aqui. Ele disse assim: por que vocês se preocupam tanto? Por que vocês se preocupam tanto? Por que vocês ficam correndo atrás dessas coisas? Por que vocês se preocupam com o dia de amanhã, se vocês não sabem nem se vocês vão estar vivos amanhã? Num outro texto, Jesus fala sobre isso. Por que essa correria, essa fissura, essa loucura que vocês têm? As coisas básicas da vida, comer, beber e vestir, o vosso Pai Celestial, Ele vai acrescentar, Ele não vai deixar faltar. Mas, num tempo que nós estamos vivendo de pandemia, parece, eu vou repetir terceira vez, parece, que Deus não existe, ou que Deus não tem tanto poder assim, ou que Deus não tem o controle. Bom, eu quero te dar algumas ideias aqui sobre este Deus. Pesquisando, e eu já falei sobre isso, acho que uns anos atrás, o reino vegetal, por exemplo, a grande variedade que existe de ervas, árvores, arbustos, plantas microscópicas, a variedade ela é imensa. A variedade, por exemplo, de insetos que existem, e tem alguns que, se Deus um dia me permitir, eu vou perguntar para Ele por que Ele criou, por que Ele inventou, né? Por exemplo, pernilongo. Por que existe pernilongo? Para sugar o sangue da gente? Só se for, né? Para perturbar na hora que você está dormindo, ou para te acordar na hora que você está dormindo para você orar, deve ser, né? Tem algumas coisas que você e eu não entendemos, mas a variedade do ecossistema que existe, por exemplo, nesse planeta Terra, é muito grande. Por exemplo, sobre animais, há alguns anos atrás, calculava-se que o reino animal, ele compreendia em algo de 2 a 8 milhões de espécies de animais neste planeta. Mas isso já está para trás, porque a cada dia eles descobrem coisas novas, os cientistas, os pesquisadores e tal. E eles dizem que nessa pesquisa mais recente, e se você assistir aqueles programas do Discovery, que falam sobre a natureza, sobre, enfim, animais, plantas, peixes, aves, bom, chegaram à conclusão que deve haver ainda, pelo que já foi descoberto, catalogado e tal, e ainda estão descobrindo, entre 30 milhões de espécies de animais espalhados por essa terra. Ou seja, Deus tem um poder de criar tremendo. Eu nem vou gastar tempo aqui hoje de falar, por exemplo, fora deste planeta, a imensidão do universo. Eu já falei aqui, repito, a física quântica descobriu, com pesquisas, que não existe um universo, um único verso das coisas. Eles descobriram que existem multiversos. Ou seja, o negócio é muito grande, vai muito longe, é difícil contar, imaginar. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus conhece todas as estrelas,
Os cientistas chegaram à conclusão que nesse universo que nós vivemos tem mais estrelas do que seres humanos nessa Terra. Então, se nós somos hoje na Terra quase 8 bilhões de habitantes, deve haver mais de 8 bilhões de estrelas espalhadas no universo, e a Bíblia diz que Deus conhece cada uma pelo seu nome e elas se apresentam diante dele. Esse é o nosso Deus, esse é o poder que ele tem. Amém? Eu não sei se você crê, quem sabe até o final da mensagem muda alguma coisa na sua cabeça. Eu não vou falar desse universo, não tenho tempo para isso aqui, mas eu vou falar e vou citar alguns textos da Bíblia. Por exemplo, um texto que eu amo, que eu gosto muito, que eu cito sempre que posso, Efésios 3:20. Você que gosta de anotar, anote, vai aparecer aqui no telão. Ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Em algumas versões, ele é capaz de fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Quando eu leio esse texto, eu penso o seguinte: alguma coisa está errada. Por isso que eu já preguei aqui no passado: Deus não me deixe pensar pequeno. Porque alguma coisa parece estar errada. Ou Deus não é tudo isso, ou nós somos mal de crente hoje em dia. A gente pensa muito pequeno, a gente pede coisas tolas, talvez, como a Bíblia diz. Em Romanos 4,17, a Bíblia diz que Deus chama à existência as coisas que não existem. Ou seja, Ele tem poder para fazer qualquer coisa. Não sei se você crê nisso. Eu creio. Você crê nisso? Então diga assim: o meu Deus tem poder para fazer qualquer coisa. Amém? Você está falando para você isso aí, tá? Salmo 104, versículo 24 diz: quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criastes. Tudo que eu falei há pouco. Em Êxodo capítulo 15, versículo 11, foi dito isso para aquele povo que não acreditava mais em Deus, ou que Deus tinha se esquecido. Foi dito assim: quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas. Esse é o nosso Deus. Quando Neemias foi atender o seu povo na sua época, Neemias capítulo 9, versículo 5, a parte B do versículo diz assim: bendito seja o teu nome glorioso, a tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Versículo 6, só tu és o Senhor, fizeste os céus e os mais altos céus e tudo o que neles há, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que neles existe. Tu deste vida a todos os seres e os exércitos dos céus te adoram. Esse é o nosso Deus. Aí eu estava pesquisando e comecei a olhar para mim, né? Esse cara alto, fofo, bonito e tal, né? Você já observou a capacidade que o corpo humano nosso tem de se recuperar, de se regenerar? Eu tenho algumas informações para passar para você a respeito do seu corpo, não sei se você sabia. A novela não fala isso, tá? Você que está em casa, não fala isso. Novela não fala. Nem o jornal tal não fala. Eu não sei se você sabia, mas existem 10 trilhões de células no teu corpo. 10 trilhões. Diariamente morrem 100 milhões de células no teu corpo. Segundo, existem 9 milhões, não sei se você sabe disso, mas você bebe, come, tal, 9 bilhões de sensores receptivos em nossa língua. 9 milhões de sensores receptivos na nossa língua. Então, quando você põe a língua para fora, tem 9 milhões de receptores que analisam tudo. O coração que você tem aí no peito, amém? Temos ou não temos? Aleluia, né?
O coração que eu e você temos bombeia cerca de 5 litros de sangue por minuto. Ou seja, 7.200 litros por dia, 2,5 milhões de litros a cada ano, 184 milhões de litros até os 70 anos de idade. Nada mal, como diz aqui o autor dessa pesquisa, para uma bomba biológica que eu e você temos no peito que pesa 300 gramas. Como é que pode um negocinho tão pequeno realizar algo tão importante dentro do nosso organismo? Outra curiosidade, é comum ouvir aquela frase que afirma assim: somos criaturas visuais, a gente observa tudo, vê tudo. Isso se dá pelo fato de que os olhos recebem cerca de 90% de toda a informação que vem para a nossa mente. Uma única hemácia, e hemácia ela é uma forma de mostrar que aquela unidade morfológica que nós temos no sangue, aquela unidade vermelha, essa unidade, essa hemácia, ela percorre o nosso organismo durante 1 minuto. Ela leva 1 minuto para ir embaixo e voltar. Em apenas 1 hora, o teu corpo gera calor combinado suficiente para ferver 3,8 litros de água. Os músculos focais dos olhos se movem cerca de 100.000 vezes por dia. Cada vez você fica assim, ó, olhando e mexendo, tentando focar. 100.000 vezes por dia. Cada rim contém cerca de 1 milhão de filtros individuais. 1 milhão. Eles filtram cerca de 1,3 litros de sangue por minuto e expelem até 1,4 litros de urina por dia. Outra curiosidade, uma pessoa comum do Ocidente, essa parte do mundo que nós vivemos, ingere cerca de 50 toneladas de comida e bebe 50.000 litros de líquidos durante a sua vida. Isso é uma pesquisa com gente normal. Claro que tem gente que já passou de 50 toneladas, né? Enfim. Outra curiosidade, enquanto você dorme, você aumenta cerca de 8 milímetros. Durante o dia, cada um encolhe novamente para o tamanho normal, e a causa disso são os discos de cartilagem que a gente tem na coluna vertebral. Eles se hidratam durante o sono, aumentando de volume, e são espremidas como esponjas durante o dia, por causa da força da gravidade. Uma outra curiosidade aqui, principalmente para as mulheres que gostam de ter a casa limpa e tal. O maior órgão do corpo é a pele. Um homem adulto é coberto por cerca de 1,9 metros quadrados de pele. Cada um de nós perde cerca de 600.000 partículas de pele por hora. A pele morta é constantemente esfoliada do corpo, somando cerca de 48 quilos ao longo de 70 anos. A pele morta também é responsável pela maior parte do pó na sua casa. Então você fala assim: eu limpo, de onde que vem sujeira? De você mesmo, inclusive. Muito bem. Outra curiosidade, cada unha do corpo leva 6 meses para crescer da base até a ponta. Os pulmões possuem 300 milhões de capilares, ou seja, minúsculos vasos sanguíneos. Se eles fossem ligados ponta a ponta, poderiam percorrer a distância de 2.400 quilômetros. Uma outra curiosidade agora sobre o cérebro. Há mais de 160.000 quilômetros de vasos sanguíneos no cérebro. 160.000 quilômetros de vasos sanguíneos no cérebro. Curiosamente, esta estrutura relativamente pequena, pelo menos 1,8 kg, 2 kg de massa cerebral que as pessoas geralmente têm, elas contêm esse número monstruoso de elementos. 100 bilhões de neurônios conectados entre si por 100 trilhões de sinapses.
O que é sinopse? Sinopse é o que existe entre cada neurônio, microscópio, que liga um ao outro, que passa sinal um para o outro. Em termos de informação, o cérebro é capaz de armazenar 1000 terabytes. 1 terabyte é igual a 1024 gigabytes. O equivalente a 5 vezes o conteúdo da enciclopédia britânica. Segundo, sobre o cérebro, há grandes diferenças entre os dois lados do cérebro. Essa fantástica estrutura é formada por 2 hemisférios, sendo um deles mais voltado a pensamentos racionais e analíticos, é o lado esquerdo, e o outro, o lado direito, voltado mais para pensamentos conceituais e visuais. Além disso, eles trabalham de forma invertida. Se você machuca a sua mão direita, a dor é processada pelo hemisfério esquerdo. Curiosamente, você sobreviveria mesmo que perdesse completamente um dos hemisférios. Ou seja, mesmo que um parasse de funcionar, você ainda continuaria vivendo. Outra curiosidade é que o cérebro dos homens é 10% maior do que os das mulheres. Mas antes de vocês se acharem o máximo aí, vale destacar que, embora seja relativamente melhor o cérebro da mulher, ele possui mais células nervosas do que o homem. Por isso que mulher é mais emoção e o homem mais razão. Outra curiosidade, o seu cérebro é ativo ou mais ativo enquanto você dorme. Durante o sono, nosso cérebro processa intensamente informações que coletou durante o dia. Alguns cientistas acreditam que esse fenômeno é responsável pelos sonhos. Até hoje ninguém sabe exatamente por que, de fato, a gente sonha. Contudo, já foi comprovado que pessoas com QI mais elevado, puxa, acho que é por isso que eu sonho tanto, tendem a sonhar mais. Curiosidades. Outra curiosidade, ninguém sabe por que a gente dá risada. O riso é um fenômeno unicamente humano. Ele diz aqui, cuidado, as hienas, elas não riem porque acham a graça de uma coisa, isso faz parte da característica dela, né? Esse fenômeno de dar risada começa a partir dos 4 meses de idade. Sorrir também é algo contagioso e é difícil de fingir, né? E quando eu estava vendo isso, eu me lembrei aqui de uma cena, tomara que ela não esteja assistindo, né? Minha irmã Rose, lá em 1900, dinossauro, nós morávamos num sobrado, e certa vez, minha mãe vivia lavando a escada, né? E minha mãe caiu, o Roberto, meu irmão, caiu, e a Rose também caiu, né? E quando a Rose caiu, estava eu, meu irmão Marcos, e a Rose, e o meu pai, na sala. E de repente a Rose, tchau, de repente, foi parar lá embaixo, começou a chorar, meu pai desceu correndo, pegou ela no colo, trouxe para cima, e eu e o Marcos, imaginando a cena, nós começamos a dar risada. E meu pai com ela no colo, assim, coitada, chorando, falou, vocês estão dando risada, mas não sei, deu vontade de dar risada, fazer o quê? Não sei porque que a gente dá risada para algumas coisas, mas deu vontade de dar risada. Eu vi ela toda lá chorando, coitada, mas começamos a rir, enfim, né? Por que eu estou te falando tudo isso? Porque é interessante que no livro de Gênesis, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, a Bíblia diz que então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Nosso Deus, Ele, quando pensou na gente, Ele fez a gente, Ele deu forma. Eu acho maravilhoso esse texto de Gênesis, porque nas outras questões, Deus diz assim, haja luz, e houve luz. Haja o firmamento, e houve o firmamento. Haja a separação das águas, e houve separação das águas. Só que quando chegou no homem, Deus não falou assim, haja o homem. Não, Deus foi lá e deu a forma. E deu a forma parecida com ele, inclusive. Deus formou. Eu acho tão maravilhoso isso, porque todos esses detalhes que eu estou te contando, que são alguns em relação ao que existe no corpo humano. Quando Deus estava formando, Ele estava pensando em tudo isso. Vê a capacidade e o poder que o nosso Deus tem de criar, de formar.
Quando você estava sendo formado no ventre da sua mãe, como eu, Deus já tinha criado a forma certa para a gente ser, com esses trilhões de neurônios, com esses bilhões, com a pele ela cai, ela nasce outra, o filtro que filtra o sangue, o pulmão que gera oxigênio para todo o organismo, o cérebro, como ele pensa, como ele é interligado, é uma coisa assim fantástica. Quando Deus fez a gente, quando Deus deu forma para mim e para você, Deus fez o melhor que Ele podia fazer, Ele fez eu e você, inclusive a sua imagem. E aí, Jeremias, grande profeta de sua época, depois de ter enfrentado uma dificuldade tão grande, depois de ter visto tanta coisa ruim acontecer, nas suas Lamentações 3, 22, ele disse assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade, meu Deus. O salmista, no Salmo 127, versículo 1, ele disse assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Versículo 2, será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. E a boa informação, a boa notícia de hoje é que eu creio, Deus me ama, Deus te ama. Ou seja, quem é esse Deus que nós servimos? É esse Deus que tem o poder nas suas mãos. Bom, uma vez que a gente entendeu isso, lembra dos passarinhos? Com a ajuda dos irmãos ali, eu vou repetir aqui, Mateus 6, 26. Jesus disse assim: observe as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas a tua vida tem valor. Aliás, tem coragem de chegar e falar para a pessoa que está do seu lado assim: meu irmão, você tem valor. A gente canta aqui, né? Você que está assistindo a gente, você tem valor. Por que eu estou falando isso hoje? Irmãos, Deus tem cuidado de nós. Jesus disse assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Os pagãos é que correm atrás dessas coisas. O Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Faz o seguinte: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Meu irmão, o que eu aprendo com esse texto que Jesus está falando aqui? Quando eu paro para pensar, e eu paro para pensar, não sei você, mas eu paro para pensar, às vezes eu leio livros, leio a Bíblia, e nessas leituras, quando eu oro, eu começo a imaginar Deus na sua formosura, na sua existência, com o seu poder, na sua criação. Eu começo a imaginar isso, sinceramente, irmãos, às vezes eu estou de madrugada, ou à noite, final da noite em casa orando, começo a chorar, porque eu não tenho palavras para expressar a Deus o quanto Ele é precioso, grandioso para a minha vida. Porque eu sei que Deus tem cuidado de mim. O problema é que hoje a gente vive num tempo que as pessoas não olham nem para si mesmas, para verem a maravilha que Deus criou, que é o nosso organismo. Tem uns que nem cuidam, cheiram, fumam, bebem, se prostituem e acabam trazendo problemas para o seu próprio organismo.
A pessoa que come demais, a pessoa que dorme demais, a pessoa que não pratica nenhum tipo de exercício, isso a gente já estudou sobre isso aqui. Se você ligar a televisão, toda hora tem programas falando sobre isso. As pessoas precisam se cuidar mais. Agora, se elas se cuidarem, mas tem aí, a gente está vivendo em meio a uma pandemia. Sim, nós estamos vivendo em meio a uma pandemia, mas se nós tomarmos todos os cuidados, provavelmente ela vai passar de nós. E se ela vier a nos atormentar, nós vamos vencer, porque Deus quer nos dar a vitória. Deus já nos deu a vitória. Deus está conosco. Mas e as pessoas que morreram? Irmão, ninguém morre na véspera. Põe uma coisa na tua cabeça: Deus está no controle de tudo. Deus é misericordioso. Deus chamou alguns para si. Deus é Deus, Ele sabe o que faz. Nós cantamos aqui hoje. Agora, uma vez que eu estou vivendo hoje, quinta-feira, estou chegando aqui às 9h15 da noite, eu estou vivendo hoje, o que eu vou fazer? Eu vou ficar me preocupando com amanhã? O que vai ser o amanhã? Meu Deus, não! Eu vou curtir hoje, eu vou adorar Deus hoje, eu vou amar Deus hoje, eu vou viver Deus hoje. Parece, meus irmãos, que quando Jesus falou isso, Ele estava brincando. Parece que Jesus disse assim: escuta, você precisa confiar em Deus. Aliás, até precisaria ter uma faculdade não teológica, mas uma faculdade de fazer crente. Porque o crente, as pessoas estudam para ser advogados, tem advogados que são os melhores. As pessoas estudam para ser engenheiros, professores. As pessoas estudam para ser enfermeiros, médicos. As pessoas têm as suas habilidades de fazer as suas, dentro do seu talento, músicos, cantores, pessoas que trabalham com diversas coisas, operadores de máquina, mecânicos e tal. As pessoas estudam para ter conhecimento, para ganhar dinheiro, mas ela não estuda para ser crente. Precisa ter uma escola para a pessoa estudar para ser crente. Como assim, pastor, estudar para ser crente? Sim, para ler a Bíblia e pegar ela e colocar dentro do coração. Para quando vier essas questões da vida, a gente dizer o seguinte: espera um pouquinho, eu não vou me preocupar, porque eu tenho um Deus que é poderoso, que criou todas as coisas, que está sentado num trono de glória, que está comigo todo o tempo, que já me deu a vitória na cruz do Calvário e vai voltar para buscar a sua igreja. Eu tenho um Deus assim, não sei se você tem. Conversando hoje com uma irmã aqui da igreja, ela disse: pastor, eu estou mandando mensagens para uma amiga lá no exterior, umas pessoas que conheço lá, e uma delas até não vê a hora de assistir os cultos e tal, mas tem uma outra que pensa em suicídio. E ela disse: eu também às vezes vou na academia, e lá na academia tem uma pessoa lá que às vezes a gente conversa distante e tal, e ela fala: pô, tem um momento que eu chego, estou com vontade de tirar minha vida, eu não tenho mais razão para viver. Ela falou: me dá umas mensagens aí. Eu mandei para ela uns 2, 3 links de mensagens, até antigas aí da igreja, que fala sobre isso. Falei: obrigado, vou mandar para ela. Já mandei, na verdade. Mas ela falou: eu estou assim, estarrecida de ver como tem gente hoje pensando em tirar a vida. Eu não tenho mais razão para viver. Acabou o dinheiro. Perdi o emprego. A pandemia. Perdi meu casamento. Perdi isso, perdi... Espera um pouquinho. Quem está lá fora, eu até entendo que pensa assim, mas quem está na presença de Deus, sabe que se Deus cuida da ave, do passarinho, quanto mais a gente, Deus cuida. Deus cuida da gente. Deus tem cuidado de nós. Salomão e também o seu pai Davi, ambos escreveram um texto. Eu vou ler o de Salomão, Provérbios 20, 22, muito conhecido, eu já falei sobre ele aqui. Espere pelo Senhor e Ele dará a vitória a você. O problema é que as pessoas não esperam pelo Senhor. Em Isaías capítulo 30, versículo 18, Isaías escreveu assim: por isso, o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso se levantará para se compadecer de vós. Por quê? Porque o Senhor é um Deus de equidade, um Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. E eu espero pelo Senhor. Se eu for olhar para as situações da vida, para as dificuldades da vida, para os problemas que surgem, aí nesta semana, orando
Você conversa com o irmão, ele tem uma situação, você conversa com uma irmã, ela tem uma outra situação, você conversa com outra pessoa, ela tem uma situação, fora da igreja tem outras pessoas que a gente conhece, situações difíceis, problemas, dificuldades, lutas, cada um tem a sua. E eu cheguei em casa e nem liguei televisão à noite, fiquei pensando, li uma parte de um livro e falei, Senhor, o que a gente faz? Na hora veio assim, ore. Então eu comecei a orar, apresentar diante de Deus a vida do fulano, a vida da Beltrana, a vida daquele casal, daquela família, do outro, daquele outro, que parece estar ficando meio doido. Senhor, põe a tua mão, Senhor, abençoa aquele lá que precisa ser curado, aquela irmã, aquele irmão, Senhor, aquela pessoa da família, aquele outro lá que é assim assado, aquele. Fui lembrando e fui apresentando diante de Deus, e falei, Senhor, tem misericórdia, Senhor, põe a tua mão, tu és Deus, Senhor, não é possível que os caras do mundo fazem o que eles querem, não é possível que eles lançam por aí, falam o que eles falam por aí, não acontece nada, o Senhor é Deus, o Senhor é o Senhor de todas as nações, Pai, põe a tua mão e tal. Eu comecei a orar, irmãos, em nome de Jesus, terminei a oração, estava chorando e sentindo paz no coração, porque eu sei que Deus visitou muitas pessoas naquela época, não porque eu estava orando, mas porque Deus ouve a oração do justo. A verdade é que Jesus, quando disse para aqueles homens naquela época, nesse ensinamento que ele falou sobre várias questões, e nós pegamos essa parte hoje, ele disse, escuta, você não vê o lírio do campo? Você não vê como é que ele se veste? Escuta, você não vê as aves dos céus? Você já viu ave plantando? Você já viu alguma árvore pegando uma semente, jogando, esperando, jogando água, esperando nascer, criar, para ela comer? Não. Por quê? Porque Deus cuida dos pássaros. Se Deus cuida dos pássaros, Jesus fala assim, vocês não têm mais valor do que pássaro. É lógico que nós temos valor, senão Jesus não tinha morrido na cruz por nós. E Ele deu a vida na cruz por mim e por você. Para quê? Para a gente ser crente profissional. Eu vou encerrar falando sobre isso. Crente profissional, o que é crente profissional? É aquele cara que está na luta, mas ele fala, eu estou em Cristo. Estou em Cristo. A crise, tem crise, mas não estou em crise, eu estou em Cristo. Pô, mas surgiu um problema. Não tem problema, eu sei que Deus está comigo, Ele está no controle, Ele é o Deus. Mas e aquela dificuldade? Deus está comigo. Aí se vier a segunda onda, como estão dizendo, Deus está comigo, Deus me guarda. Mas e se não puder trabalhar? Deus vai mandar, se for o caso do céu, o anjo trazer arroz, feijão para eu e você comer, mas Deus vai cuidar da gente. Crente profissional, crente que ora. Não crente que não ora, que fica assistindo televisão, que fica, ó vida, ó dor, meu Deus, o que vai ser de mim, Senhor, me leva, como é que chama? Me chama para o teu lado, me chama, Senhor, para ir para o céu, Pai, eu preciso, eu estou afim, não aguento mais. Não. Enquanto você estiver vivendo, enquanto eu estiver vivendo nesta terra, Deus quer usar a minha e a sua vida para a gente ser um modelo para as pessoas lá fora, para elas entenderem que existe um Deus vivo, e existe um Deus vivo, Ele está com a gente aqui hoje. Ele está aqui hoje. Isaías 41:8. Isaías disse assim, vocês porém, ó Israel, meu servo, Jacó a quem escolhi, vocês descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes e os chamei, eu disse, você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei, por isso, não tema, eu estou com você, não tema, eu estou com você. Jesus, ou Deus ainda disse através de Isaías, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. De que forma que eu vou demonstrar isso para você? Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa, diz o Senhor. Nós temos um Deus poderoso. E Ele está aqui hoje com a gente. A gente pode se aproximar, porque Cristo já pagou o preço na cruz pela minha e pela tua vida. A gente pode adorar, a gente pode declarar, eu tenho um Deus vivo e poderoso que atua na minha vida. Nós estamos precisando desses crentes profissionais. E mesmo que a tristeza venha, ele pode ficar até momentaneamente triste, mas ele levanta a cabeça que ele sabe, não, espera um pouquinho, ô mente, como Davi fez, ô minha alma, por que você anda abatida? Confia no Senhor.
dizer, tem certas situações que nós precisamos fazer isso. Nós precisamos provar para nós mesmos que nós somos cristãos, que nós temos um Deus vivo e poderoso. E quando as pessoas começarem a ver Deus em nós, elas vão começar a crer mais no Senhor. Gente que quer se matar tem um monte. Gente desanimada tem um monte. Gente que está se desviando, desistindo de ser cristão tem um monte. Mas se você está aqui nessa noite, for porque você tem prazer de estar na presença de Deus. Deus está aqui. Você não vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Você vai sair daqui cheio da graça, do poder, da unção de Deus. Crendo o seguinte: como é que eu sei que esse Deus existe? Pega o espelho da tua casa e olha no espelho. Não vai quebrar não, tá? Tem uns que são, né? Mas não vai quebrar, né? Apesar de ser feinho, outro. Olha para o espelho. Olha. E fica olhando. Mas não fica assim. Olha. Se você tiver mais coragem, fica lá. Só de roupa de baixo, para não falar de cueca. Você sozinho, fecha a porta do teu quarto e fica olhando. Olha o teu braço. Tem uns que vão olhar, hein, né, mas tem outros que vão olhar como eu assim, ó. Quando você lembrar agora que você fizer assim no braço, ó, você vai falar assim: caramba, eu sei de onde vem a sujeira que está na minha casa hoje. Eu mesmo que produzo. Por quê? Porque Deus fez eu e você assim. Deus pensou em tudo. Vou repetir: Deus pensou em tudo. Deus deu um corpo 99% perfeito para as pessoas. É um ou outro que nasce com uma anomalia, com algum problema. A maioria nasceu perfeito. Só que a mente, em vez de desenvolver, de estudar para ser crente, de ser um crente profissional, não. Ele estuda para ser advogado. Tem gente que é um bom advogado, mas como cristão zero à esquerda. Tem gente que é um bom empresário, mas como cristão zero à esquerda. Tem gente que é um bom profissional na área onde ele trabalha, mas é um zero à esquerda. Por que um zero à esquerda? Porque ele não mostra para as pessoas que ele é cristão. Como assim? Eu vou ficar falando para todo mundo? Não, você não precisa falar nada. A tua ação, a tua reação, as palavras que saem da sua boca vai mostrar para as pessoas: pô, esse cara é diferente. Esse cara, essa mulher é diferente. Por quê? Porque ele tem um Deus vivo, Criador dos céus e da terra, todo o poder nas mãos, e que anda conosco todo dia, toda hora. Jesus falou isso. Vamos ficar em pé juntos? Jesus disse assim: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vou repetir. Jesus falou, tá? Não foi o presidente. Jesus disse assim: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mesmo que você não creia, Deus está contigo todo o tempo. Aliás, didaticamente, fala para a pessoa que está do seu lado assim: meu irmão, Deus está contigo, hein? Você que está pela internet, hein? Deus está contigo. Mas eu tenho o meu jeito de... Deus está contigo. E se você abrir teu coração, se você crer, Deus tem cuidado de nós. Deus cuida de nós. Fecha os teus olhos por um instante. Eu não vou chamar pessoas para vir aqui na frente, por questões até que nós estamos vivendo, mas aí mesmo onde você está, ou até em casa onde você está. Eu não sei qual é a situação que você está enfrentando hoje. Eu não sei se já passou por sua cabeça esse desejo até de se suicidar. Se passou pela tua cabeça esse desejo de desistir. Se você está com muito medo. Nossa, eu estou com muito medo. Não sei se você perdeu o seu emprego. Eu não sei se você está com medo de trabalhar. Não sei se você está doente. Mas uma coisa eu sei: nós temos um Deus vivo e poderoso que anda conosco todo o tempo. Como eu disse, se você quer ver Deus, olha para você mesmo. Como funcionam as articulações, os dedos, as habilidades.
A mente, como você respira, como você ouve, como você vê. 100.000 movimentos dos olhos, das articulações dos olhos, das cartilagens, por dia. Você acha que isso veio do nada? Não. Porque existe um Deus que fez a gente assim. Deus pensou em tudo. E se Deus pensou em tudo, Ele também pensou numa vida abençoada para você e para mim. Ele pensou num cuidado para mim e para você. Então, de olhos fechados, eu quero te encorajar agora a olhar para dentro de si, não agora na frente do espelho, mas de olhos fechados, olhando para dentro de si. E dentro deste olhar, desta reflexão, ou desta introspecção, quando você faz essa leitura de dentro de você, quais são os seus medos? Quais são as suas enfermidades? Quais são os seus problemas? Quais são os seus anseios, sonhos? Qual é a sua esperança? Deus tem cuidado de nós. A minha dica para você é, quando você estiver passando por tudo isso, não baixe a cabeça, não se entristeça, não pense em desistir, em tirar a vida. Como a gente canta aqui, corra para Deus. Para ti eu correrei, Senhor. Eu te encorajo nesse instante a você olhar para dentro de si e falar com Deus. Meça com a sua capacidade como anda a sua fé. Como andam as coisas dentro de você, os seus pensamentos. Filipenses 4:8, Paulo ensinou: tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, nisso pensai. No que você tem pensado? Você tem ouvido a palavra de Deus, lido a palavra de Deus, falado em oração com Deus, ou você ouve o que o jornal diz? Você crê em tudo o que dizem por aí, ou você crê na palavra de Deus? Perguntas que você deve se fazer hoje aqui, porque se você souber respondê-las, Deus está cuidando de você. Deus preparou tudo para mim e para você. A gente só não vive melhor, porque a gente vive rodeados de pessoas pessimistas, pessoas que estão desistindo de viver, pessoas cabisbaixas, tristes. E nós cristãos, os crentes profissionais, eles oram, eles clamam, eles vão à frente, eles lutam. E é o que parte dessa igreja tem feito aqui. A gente tem lutado para os cultos acontecerem, para você que está em casa assistir. Existem pessoas que estão por trás de tudo isso. A gente tem lutado para manter todos os aluguéis, toda a despesa, toda a estrutura em dia, graças a irmãos que têm contribuído. A gente tem lutado para abençoar famílias. Mês passado foram 63 famílias abençoadas com cesta. Isso porque a igreja comprou, gente comprou, irmãos trouxeram. A gente tem lutado, abençoando pessoas com as marmitex. Tem gente que tem doado tempo, dinheiro. Deus sabe de tudo isso e Ele vai no tempo certo, claro, abençoar estas vidas, como Ele já tem abençoado. Ou seja, se nós fôssemos pensar como todo mundo, a gente ficava em casa trancado com medo e as pessoas morrendo de fome, numa cidade como São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, a mais rica do Brasil. É inadmissível nesse lugar ter gente passando fome, mas existem. E a igreja está aqui para isso. O povo de Deus, os crentes que são profissionais, que creem, que oram, que vão avante. Que você seja assim, porque Deus tem cuidado de você. Deus cuida de você. Aleluia. Obrigado, Senhor. A gente está nessa situação hoje é porque Deus tem cuidado de nós. Pastor, mas a situação está tão difícil. Podia estar pior. Tem países aqui na América do Sul que estão piores do que o nosso. Nós ainda estamos podendo ir trabalhar, voltar, comer, dormir. Deus tem cuidado de nós. Glória a Deus. Portanto, eu te encorajo a orar agora e falar com Deus. Dizer assim: Senhor, eu entendi. O Senhor tem cuidado de mim. Eu não vou me preocupar mais com o futuro, porque o futuro está nas tuas mãos. A minha vida está nas tuas mãos. Você que tem filhos que estão trazendo problemas para a tua vida, corra para Jesus agora, corra para Deus, diga assim: Senhor, está nas tuas mãos a vida do meu filho, da minha filha. Senhor, às vezes eu não aguento mais, todavia o Senhor está comigo. Dá-me forças, dá-me inteligência, dá-me sabedoria, dá-me estratégias. Você está desempregado, ore e fala: Senhor, abre as portas, dá-me estratégias.
Você está precisando melhorar, crescer, pede ao Senhor. Não baixe a cabeça, não desista, corra para Deus. E mais uma vez eu digo a boa notícia que Ele está aqui hoje. Na sua multiforma, na sua multiexistência, a multiforma de Deus, como diz a Bíblia, de se manifestar. Deus tem um jeito para cada um, uma forma para cada um. Milhões de animais, milhões de árvores, milhões de espécies, de peixes, de insetos, milhões de estrelas. Você acha que Deus não se preocupou em realizar as coisas para a gente? Ele está conosco. Corra para Deus nesta noite, Ele está aqui. Eu te encorajo a orar, a falar com Ele. Este é o momento teu e Deus, em nome de Jesus.